Ok, estamos de volta com mais um bloco e o último bloco aqui do nosso programa. Quero abraçar, ainda há tempo, abraçar a irmã Cléris e o irmão Edilto, nos acompanhando ali na Rua Padre Carvalho, aqui no centro da cidade. Nosso muito obrigado. Obrigado por sua audiência, obrigado por sua participação. Amados irmãos e irmãs, nós iniciamos, na realidade, há 2 programas que a gente não ministra, mas nós já fizemos uma introdução de uma série de estudos, que vamos falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, né? Já fizemos uma introdução lá atrás, né? E agora queremos dar continuidade a esses estudos, olhando capítulo por capítulo, né? Se assim, até dezembro, se assim Deus permitir, né? Vamos ver, são 28 capítulos, vamos ver o que dá para falar sobre esses 28, vamos selecionar alguns deles para falar sobre eles. E o nosso objetivo aqui de estar falando sobre esse livro de Atos não é dar um estudo aprofundado, teológico, a exegese, a perícope do livro de Atos. Não é isso. O nosso objetivo aqui é trazer uma teologia popular para que o meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando entenda e ouça e diga para que serve isso para a minha vida, né? Então, nosso objetivo aqui é trazer uma palavra sobre o livro de Atos, não uma palavra erudita, digamos assim. Se você quer um aprofundamento sobre o estudo do livro de Atos, aconselho você fazer um curso de teologia, tá certo? Nosso caso aqui é trazer uma teologia popular, acessível, que você ouça e entenda. Isso serviu para a minha vida, isso serviu para mim, tá certo? Então, o nosso propósito é tão somente este. E eu quero trazer para você, nesta rica oportunidade, o tema A Igreja Preparada, né? A Igreja Preparada para cumprir a missão é o nosso tema que nós queremos abordar com meus irmãos hoje aqui dentro do nosso programa, tá certo? Baseado no primeiro capítulo de Atos, né? Do verso 1 ao verso 26. Queridos irmãos e irmãs, a gente observa que o Senhor Jesus, aqui nesse livro, através da ação do Espírito Santo, antes de enviar sua igreja ao mundo, Jesus a preparou espiritualmente para cumprir a sua missão, certo? Porque, queridos irmãos, a cumprir a missão aqui na terra, a missão do Ide do Senhor Jesus Cristo, é imprescindível que nós contemos com a dependência de Cristo, com o poder do Espírito Santo, com a obediência, com oração e também com compromisso com a chamada, ou por que não dizer compromisso com a missão. O livro de Atos, sem sombra de dúvida, queridos irmãos, ele é, né, a continuação do Evangelho de Lucas, né? Se o Evangelho narra tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, conforme está lá em Atos, capítulo 1, versículo 1, não é? Atos revela o que Jesus continua fazendo por meio do Espírito Santo na vida da igreja, né? Atos narra o que Jesus continua fazendo, posso dizer assim, afirmar com certeza, não é? Que Jesus continua fazendo através do Espírito Santo na igreja ou na vida da igreja. Querido, Atos, né? Ele começa onde os evangelhos terminam. Jesus, ele ressuscitou, apareceu aos seus discípulos durante 40 dias, né? Ensinou sobre o reino de Deus e ascendeu ao céu. A partir desse momento, a igreja torna-se a testemunha viva da obra de Cristo. Porque antes de enviá-los ao mundo, Jesus, antes de enviar os seus discípulos ao mundo, ele, porém, antes os preparou, não é? Porque Deus, irmão, bote isso na sua cabeça, Deus nunca envia sem antes capacitar os enviados. Deus nunca envia sem antes prepará-los, né? Sem antes dar a instrução. Ou seja, Deus não os deixa sozinhos, de maneira nenhuma, os prepara. Então, esse primeiro capítulo de Atos aqui, ele apresenta os 5 princípios fundamentais, digamos assim, para uma igreja que deseja cumprir a missão de Cristo.
E a base, digamos assim, da missão da igreja, que eu poderia afirmar nessa manhã para você aqui, é que a missão ela começa com a certeza da ressurreição. Atos capítulo 1, versículo 3 vai falar disso. Vai mostrar a ressurreição de Cristo. Porque Jesus, amados irmãos, se apresentou muitas provas, né? Ele apresentou muitas provas incontestáveis de que estava vivo. E a prova tal é hoje que ele está vivo, operando no meio da igreja através do Espírito Santo. Que ele está vivo no meio da igreja, guiando, dirigindo, resolvendo problemas através do Espírito Santo. Tá? Porque a fé cristã, a minha fé e a sua fé, ela não se apoia em um mito, né? Vou repetir para você anotar. A minha fé e a sua fé, a fé que professamos, ela não se apoia em um mito, mas ela se apoia em um fato, em um acontecimento histórico, não é? Que foi esse, pastor? Que Cristo venceu a morte, que Cristo ressuscitou. É nisso que apoia a minha fé, é nisso que apoia toda uma história de cristianismo. Porque, irmão, sem ressurreição não há evangelho. Sem ressurreição não há igreja. Sem ressurreição não há esperança, né? Sem essa ressurreição não há. Então, o primeiro pilar, né, da igreja é o fato de que Jesus ressuscitou e de que ele está vivo. Porque, repito, reitero nesta manhã, sem ressurreição não há evangelho. Sem ressurreição não há igreja, não haveria igreja. E sem ressurreição muito menos haveria esperança na minha alma, no meu coração. Então, a ressurreição, ela confirma, dentre muitas coisas, ela confirma a divindade de Cristo, que ele é divino, que ele é Deus, que ele é santo e que ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Com a ressurreição, confirma sobretudo também, querido irmão, ouvinte da palavra nessa manhã, confirma a eficácia da cruz, confirma a derrota da morte e, por fim, confirma a certeza da vida eterna na minha alma e na sua alma. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Porque uma igreja forte, querido irmão e irmãs, ela nasce a partir do princípio da convicção de que Cristo serve, que Cristo serve e que ele ainda está vivo, que Cristo serve a igreja como Salvador e que ele ainda está vivo operando entre nós. Esta é uma convicção, é a base fundamental de uma igreja forte, né? Porque conta-se uma história de que um missionário perguntou a um novo convertido por que ele havia abandonado os ídolos. E aí ele respondeu: porque meus antigos deuses precisavam que eu os carregasse. Agora eu sigo um Deus vivo que me sustenta todos os dias, né? Que me sustenta todo santo dia. Então esta, sem sombra de dúvida, é uma base forte da igreja. E eu poderia dizer ainda mais que para que a igreja cumpra a sua missão na íntegra, a missão ela exige totalmente dependência do Espírito Santo. E a gente vê isso lá, Atos 1, Atos capítulo 1, que estamos analisando, capítulo 1, verso 4 ao verso 8. O que Jesus fez ali? Jesus ordenou aos seus discípulos que permanecesse em Jerusalém, né? Até que do alto fosse revestido de poder. Então eles tinham, né, que permanecer ali, né? E é uma fato interessante nesse caso aqui, que os discípulos do Senhor, eles tinham o quê? Eles tinham andado com Jesus, tinham caminhado com Jesus, tinham partilhado com Jesus de momentos difíceis, de momentos de bonança, de momentos de alegrias, né? Mas também eles tinham ouvido os ensinamentos de Jesus, não é?
eles tinham ouvido acerca dos milagres, ou acerca do reino de Deus, que era anunciado por Cristo, e sobretudo viram os milagres operados por Jesus, né? Veja que eles tinham uma base forte, eles tinham caminhado com Jesus, eles tinham ouvido os ensinamentos de Jesus, eles tinham ouvido e visto Jesus anunciar o reino dos céus. Mas mesmo assim, eles ainda não estavam prontos. Mesmo assim, eles não estavam prontos. Eles careciam de algo mais, não é? Eles careciam de um conhecimento, né? Que conhecimento é esse, pastor? Conhecimento de um poder extraordinário. Porque, queridos irmãos, sem o poder, sem o conhecimento, sem o poder do Espírito Santo em nós produzimos apenas religiosidade. É isso que é produzido em nós. Sem o poder, sem o conhecimento do Espírito Santo em nossas vidas, hoje, nós apenas produzimos religiosidade. E religiosidade não leva ninguém a lugar nenhum. É bom, não estou dizendo que ser religioso é ruim, não estou dizendo isso aqui. Eu estou dizendo que a religiosidade ele está inato no ser humano e é um passo para o aperfeiçoamento, digamos assim, daqueles que se aproximam de Deus, tá bom? Então, que tenhamos isso, porque o Espírito Santo em nós, o que ele faz, né? Primeiro ele nos convence, tá certo? Convence-nos do pecado, da justiça e do juízo, tá? É essa a função do Espírito Santo. Se você está aqui, é crente hoje, está me ouvindo e eu estou aqui falando com você através das ondas dessa emissora, é porque o Espírito Santo de Deus habitou em mim, me convenceu. Não foi homem. Ah, pastor, mas eu aceitei a Cristo porque alguém pregou o evangelho para mim. Graças a Deus, você aceitou a Cristo porque alguém pregou o evangelho para você. Mas esse evangelho que foi pregado com eficácia e com poder, foi que o Espírito Santo te convenceu, falou na tua alma, falou no teu coração, que tu é um pecador, que tu precisa ir para o céu. Sem Jesus tu vai perecer, tu vai morrer, tu não vai para o céu. Então você foi convencido pelo Espírito Santo. E a partir desse convencimento, foi que você abriu o seu coração, abriu a sua alma e disse sim para Jesus. Eu aceito a Cristo como meu Senhor, como meu Salvador e quero morar no céu. Então partiu o Espírito Santo, ele faz a parte mais imprescindível e fundamental no processo de conversão, que é o convencimento. Então é ele, o Santo Espírito de Deus, que nos convence, tá? Então, sem esse conhecimento, desse convencimento, além de mais, o Espírito Santo ainda nos fortalece, né? Ele nos fortalece. É tão tal que Jesus disse certa feita: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Rogarei a ele, e ele vos enviará um outro Consolador que estará convosco todo santo dia até a consumação dos séculos. Então, o Espírito Santo, querido irmão, ele convence, ele fortalece, ele consola, ele dirige. E, por fim, capacita. Lembra que eu já falei agora há pouco que os discípulos andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus, viram ele falando do reino de Deus, viram ele falando de muito ensinamento, mas mesmo assim, Jesus ainda não os enviara, tá certo? Sem antes receber a capacitação do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, a missão da igreja exige a dependência total do Espírito Santo de Deus. E eu poderia dizer aqui para vocês, sem sombra de dúvida, que Atos 1, capítulo 8, é o versículo-chave de todo o livro, né? Atos 1, capítulo 8 é o versículo-chave, porque não dizer é o texto áureo do livro de Atos. Essa palavra áureo significa nobre, né? Quer dizer, é o texto nobre do livro de Atos dos Apóstolos, porque nós vemos a expansão do Evangelho, né? E falando disso, a expansão nós podemos ver aqui que essa expansão ela se dá em 4 etapas, né? Quais são essas etapas, pastor? Primeira etapa, né? Fiquem em Jerusalém. Segunda etapa, Judeia. Terceira etapa, Samaria. E, por fim,
até os confins da terra. Porque, irmão, a igreja cresce, né? Alguém possa até pensar algum bonitão das tapioca, né? Posso até pensar que algum líder, rapaz, mas a igreja cresceu porque eu tive essa ideia aqui, e porque eu fiz isso, e porque... Não, filho, a igreja não cresceu por causa disso, não. As tuas ideias foram boas, com certeza, sem sombra de dúvida. Mas a igreja cresceu pela ação unicamente do Espírito Santo, né? Não apenas pela capacidade humana, de maneira nenhuma, não apenas. Não estou dizendo aqui que a capacidade humana não é precisa. Precisa sim. Precisa de gente capacitada, e ele, o Espírito Santo, que capacita. E aí ele chega, ó, e põe a mão e o negócio decola, o negócio voa. A igreja transcende as portas do inferno. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Ler igreja aqui, não só como templo, construção, mas igreja como pessoa, igreja como eu. Então a missão, ela depende do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. A missão da igreja depende da ação poderosamente do Espírito Santo que está na igreja. Ainda conversando com você sobre esse tema, né? Sobre essa capacitação, sobre esse chamado da igreja, sobre a missão da igreja, eu poderia dizer para você que a missão da igreja também ela depende da autoridade de Cristo ser exaltado. Que você olha em Atos, estamos analisando capítulo 1, Atos capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11, vai falar sobre isso. Jesus sobe aos céus diante dos seus discípulos, e essa ascensão, ela demonstra a sua exaltação, né? Ela demonstra o seu governo, ela demonstra a sua intercessão por mim, por você, pela igreja, por todos aqueles que se aproximam dele. Porque a subida do Senhor aos céus, ela nos garante isto, ela demonstra isso para nós, demonstra a exaltação, demonstra o seu poder, que ele é Deus, né? Que ele é Senhor de todas as coisas, né? E demonstra o seu senhorio universal. Louvado seja o nome do Senhor. E os anjos disseram isso, os anjos anunciam isso, né? Esse Jesus, né, voltará. Os discípulos estavam apreensivos, esse Jesus que vocês estão vendo subindo ao céu, ele voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a esperança da igreja, ela está na segunda vinda de Cristo. Quem espera em Cristo trabalha enquanto ele volta. Quem espera em Cristo trabalha enquanto ele volta. Porque, querido irmão que nos escuta nessa manhã, você e eu, nós somos discípulos de Jesus. Nós somos a continuidade daqueles discípulos, daqueles 12 homens que seguiram a Cristo e que aprenderam com ele, né? Nós, eu, você, a igreja hoje é a continuidade do trabalho daqueles homens. Por isso que a igreja como pessoa não pode parar, não pode estagnar, não pode retroceder, não pode voltar atrás da sua missão. Ontem nas igrejas foi um culto aqui em Bacabal, se denomina primeiro culto do mês, culto de missão em todas as congregações, culto simultâneo em todas as congregações, para lembrar a igreja, veja a que ponto estamos chegando, né? Que tem um culto específico num dia da igreja, para lembrar a igreja que precisa fazer missão. E fazer missão, querido irmão, querida irmã, não é só esperar uma atividade específica da igreja. Eu sempre cito a minha esposa, ela é uma missionária nata. Eu admiro a forma como ela trabalha, a forma como ela evangeliza, onde ela está, por onde ela vai. E até sexta-feira, eu brincando com ela, eu disse, minha filha, quando você se candidatar a vereadora, né? A forma amigável com que ela aborda os seus vizinhos, os seus transeúntes, a quem ela conhece, a forma simples, didática de como ela leva o evangelho às pessoas, tá certo? Então a igreja não precisa, a igreja como pessoa, lê-se pessoa, não precisa esperar um momento específico, como no nosso caso aqui, Bacabal. Temos um encontro mensal chamado de Plano Salvador, né? Onde se
se espera a igreja, não é, para evangelizar aquela região, né? Não, meu irmão, não devemos ficar atrelados só a esses momentos. Você é um missionário, vou repetir, você é um discípulo de Cristo. Nós somos a continuação do trabalho desses homens aqui, tá certo? Nós somos, porque olha, enquanto esperamos que em Cristo trabalhemos enquanto Ele volta, né? Isso quer dizer que eu tenho que ser missionário a todo tempo. Que eu seja missionário lá no meu trabalho, que eu seja meu campo missionário, a minha casa, a minha família, tá certo? E nós precisamos desenvolver isso, desenvolver esta ação, porque nós não fomos chamados para ficar apenas contemplando o céu, mas para servir enquanto aguardamos o retorno do Senhor. Nós não fomos chamados apenas para ficar contemplando o céu, mas para servir enquanto aguardamos o retorno do Senhor. E aí, meu irmão, olha que coisa para você aqui. Aqui no mundo há uma utopia chamada, uma ideologia chamada de esquerda. Que essa ideologia, que essa utopia, ela denomina igualdade a todos, né? Que prega uma igualdade entre todos. Deixa eu dizer uma coisa para você, nem no céu terá essa igualdade que essa esquerda, que esse esquema ideológico pretende implantar no Ocidente. Nem no céu haverá essa igualdade, porque lá no céu, segundo a Bíblia Sagrada, seremos recompensados conforme o nosso trabalho, conforme a nossa obra. Não estou falando de julgamento, estou falando de recompensa, de galardão, né? Seremos receber recompensa conforme a nossa obra, conforme o nosso serviço aqui. É por isso que é interessante eu, como discípulo de Cristo, me empenhar e fazer o máximo que eu puder em prol dessa obra. Porque lá no céu, embora aqui na terra, aqui muita fica com churumingando, mas eu trabalho, ninguém me vê, a igreja não me vê, os pastores não me vê, a liderança não me vê, o meu dirigente não me vê. Ora, meu irmão, não importa se que A, B, C, D não te veja. O importante é que aquele lá de cima tá te vendo, tá te contemplando, não tá ficando nada em oculto, e naquele dia não há nada que será revelado, e nesse dia será revelado tuas obras, o teu trabalho, e tu será recompensado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque veja, um agricultor, ele plantava árvores, né, sabendo que talvez nunca desfrutasse da sombra delas. Aí perguntaram por que ele fazia isso, né? Ele respondeu: planto para que os outros desfrutem das árvores que alguém plantou antes de mim. Assim também, queridos irmãos, servimos ao reino, trabalhando, pensando nas gerações futuras e, sobretudo, pensando no céu de glória. Que nesta manhã, este livro de Atos, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, estamos aqui refletindo com você, trazendo uma teologia popular para que você aprenda e coloquemos em prática todo o que ele tem a nos ensinar. E finalizando aqui, já concluindo a nossa reflexão desta manhã, a missão da igreja, ela é sustentada pela oração e pela unidade. Atos capítulo 1, versículo 12 ao versículo 14. Porque antes do Pentecoste, queridos irmãos, digamos assim, não houve campanha de divulgação, mas houve, sabe o quê? Houve oração. Antes do Pentecoste não houve nenhuma campanha de divulgação. Olha, amanhã vai ter o Pentecoste, dia tal vai... Não houve isso não, mas com certeza houve oração, né? Houve oração. Os discípulos permaneceram após a subida de Cristo, eles permaneceram unidos, orando. Quer dizer, eles compreenderam que grandes desafios exigiam grande dependência de Deus. Irmão, sempre que a igreja ora, Deus abre portas, né? Sempre que a igreja ora, os fracos são fortalecidos. Sempre que a igreja ora, Deus concede direção. Sempre que a igreja ora, eu repito aqui nesta manhã, Deus realiza milagres. Talvez nessa manhã você está me ouvindo agora
esteja precisando de um milagre. Pois busque a Deus, ore a Deus e com certeza o milagre chegará a você. Você não vai precisar correr atrás de milagre de maneira nenhuma. Se você orar, Deus vai realizar um milagre na sua vida. Você não vai precisar correr atrás de milagre, atrás de homem de Deus, atrás de mulher de Deus. Não, nada disso. O milagre vai ser concedido a você. Louvado seja o nome do Senhor. Porque toda a igreja avivada, ela possui uma vida intensa de oração. Louvado seja Deus. Então, eu concluo nesta manhã ainda só dizendo para você que a missão requer compromisso de Deus, compromisso. Então, finalizando aqui para nós, Atos capítulo 1 mostra uma igreja aparentemente pequena, sem influência política, sem recursos financeiros e cercada de desafios. Mas aquela igreja possuía o que realmente importava para ela. Ela possuía, Atos capítulo 1 ali, mostra o nascedor da igreja, uma igreja pequena, não é? Uma igreja sem nenhuma influência política, não tinha nenhum senador, nenhum deputado, não tinha recurso financeiro, mas sobretudo cercada de grandes e enormes desafios, mas ela possuía aquilo que realmente importava para ela. Ela possuía um Cristo ressuscitado, ela possuía uma promessa divina na unidade, ela possuía oração, ela possuía esperança, ela tinha uma missão, porque, irmão, foi essa igreja, que repito aqui nesta manhã, foi essa igreja que transformou o mundo. E hoje, Deus continua chamando sua igreja para servir, para viver esses mesmos princípios. Não precisamos de um novo evangelho, mas de uma nova entrega ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Que Deus, nessa manhã maravilhosa, possa abençoar a sua vida, meu querido irmão, possa abençoar a tua vida. Talvez você tenha a dica, pastor, mas eu não me envolvo tanto, porque eu não tenho tanto conhecimento bíblico. Mas você precisa somente renovar as suas forças e a sua dependência do Espírito Santo. Talvez Deus esteja chamando você para servir com mais coragem, com mais perseverança, com mais fidelidade. Então a pergunta-chave de Atos 1 que ecoa para nós é: estamos apenas admirando a missão de Cristo ou estamos participando dela? Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde e que não falte essa coragem, essa esperança para enfrentar o desafio que precisamos para que o Evangelho seja proclamado e anunciado. Momento da oração. Convidando o exército de oração. Orai sem cessar. Momento da oração. Bendito Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade, por esse momento que estamos iniciando esse estudo, essa conversa sobre Atos. Obrigado, Espírito Santo, por essa iluminação, que essa iluminação também tenha chegado ao coração do meu irmão ouvinte, da minha irmã ouvinte, e que possamos estar inteiramente envolvidos com a missão da igreja. É o que nós te rogamos e te pedimos em nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, eu tenho 3 minutos no nosso programa, apenas para te informar a agenda da nossa igreja. Hoje é a primeira segunda-feira do mês, e sempre que acontece isso, na primeira segunda-feira do mês, nós temos o nosso culto de Santa Ceia, tá bom? Culto de Santa Ceia hoje na igreja em Bacabal. É o nosso carro-chefe. Não temos nenhuma outra atividade a não ser este culto aqui hoje. Portanto, convido a você, meu irmão, convidar você, minha irmã, não se contente apenas com as redes sociais. As redes sociais é importante, sim, muito importante, para aqueles irmãos que estão longe de Bacabal, para aqueles que moram fora de Bacabal e para aqueles que estão acamados, que estão impossibilitados de vir ao culto. Por exemplo, hoje eu estou de plantão, estou de serviço.
Não vou estar no culto hoje, mas vou estar acompanhando lá do serviço, né? Vou estar assistindo pelas redes sociais, acompanhando no nosso culto. Então, as redes sociais é para esses, tá? Mas você está aqui em Bacabal, livre, desimpedido, não perca a oportunidade de estar aqui presente em comunidade com os irmãos, tá bom? Um forte abraço e até amanhã com o nosso programa EBD no Rádio. Viver pela muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem